Bom, para preparar essa devocional, eu usei como referência dois sermões nesse texto, um do Emílio e um do Tim Keller, que também todos esses podem ser encontrados facilmente na internet. Então, achei que uma maneira interessante da gente começar a entender esse texto é pelo seu contexto literário e histórico. O que acontece? O Salmo 126 faz parte dos Salmos de Romagem, ou dos Cânticos de Romagem, que é uma série de 15 salmos, do Salmo 120 até o Salmo 134, que teriam sido compostos para serem entoados pelo povo de Deus enquanto faziam a peregrinação ao Monte Sião, para adorar a Deus durante as festas. Com isso, os cânticos de romagem são repletos da noção da iniquidade que Israel cometeu no passado, ao se prostituir adorando aos falsos deuses, da fidelidade do Senhor, que dá vitória ao justo e condena o ímpio, e do seu arrependimento, reconhecendo que é só do Senhor que vem o socorro e o perdão. E aí, alguns comentaristas acreditam que, com base no seu conteúdo, o Salmo 126, que a gente acabou de ler, teria sido composto após o cativeiro babilônico. Mas aí vamos lembrar, por que mesmo que Israel sofreu o cativeiro? Bom, o povo de Israel, por conta da sua incredulidade no passado, adoraram os falsos deuses e fizeram aliança com outros povos. E Deus, através de seus profetas, condenou seu pecado e alertou Israel para que se arrependesse. Mas o povo não se arrependeu. Por isso, Deus trouxe sua justa punição, submetendo Israel a 70 anos de escravidão na Babilônia. Mas após longos anos de servidão e angústia sob o governo dos ímpios, pela sua misericórdia, Deus os libertou. E como vemos nesse salmo, agora Israel estava livre do cativeiro babilônico e podia retornar à presença do Senhor. E por isso estavam alegres. Então vamos ler de novo os versículos de 1 a 3. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. E assim como depois de 70 anos, o grande problemão de Israel foi resolvido por Deus, o maior problema de nossas vidas também já está resolvido. Nós já fomos salvos. Nós já somos livres da nossa escravidão. Nós somos do Senhor e não há nada que possa nos tirar da mão dele. Já estamos a caminho de casa, mas ainda não chegamos lá. É aquela ideia do já, mas ainda não, que a gente tanto conhece. E, e essa ideia me lembrou de uma doutrina central nas Escrituras, que é a união mística que nós temos com Cristo. Que é mais ou menos assim: da mesma forma como que pela descendência de Adão toda a humanidade se fez herdeira da maldição do pecado, em Cristo todo o povo de Deus foi unido pela fé e, portanto, nós nos tornamos herdeiros da salvação. E por isso, em Colossenses 3, Paulo nos lembra que se nós já fomos ressuscitados com Cristo, devemos deixar para trás o coração babilônico, entre aspas, e agora nos revestir de Cristo, assumindo nossa verdadeira identidade em sua imagem e semelhança. Passamos agora para o verso 4 do Salmo 126, em que diz: Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Bom, aqui a gente vê que no verso 1 ele diz que o Senhor já tinha restaurado a sorte de Sião, mas agora no verso 4 ele clama a Deus de novo que restaure a sorte do povo. E o que isso quer dizer? É justamente por conta dessa ideia do já, mas ainda não. Nós já fomos libertos do cativeiro babilônico, mas ainda tem muito trabalho pela frente. E essa região do Negueb, que ele comenta, é uma região desértica ao sul de Israel. E o que acontece lá? Lá existe um fenômeno que são os rios temporários. Quando para de chover no norte de Israel,
esses rios no sul se secam completamente. Então, só quando as chuvas voltam a cair no norte é que, de repente, esses leitos dos rios estavam. Travou? Alô? Oi, Cabral? Isso, você Diga. pode travar um pouquinho. Ah, beleza. Era provável que isso acontecesse. Aonde a gente parou? A explicação do Negueb do rio. Sim. O Negueb é uma região desértica no sul de Israel. E lá acontece um fenômeno que são os rios temporários. O que acontece? Quando as chuvas do norte acabam, esses rios no sul, no Negueb, se secam completamente. E aí, quando as chuvas voltavam a cair no norte, de repente, os leitos dos rios que estavam secos no sul se inundavam. Aqueles caminhos que antes pareciam de morte voltavam à vida. Da mesma forma, às vezes o nosso coração se entristece e, e o prazer em adorar a Deus desaparece completamente. Parece que secou tudo. Mas o chamado do salmista é para que nós oremos: Senhor, restaura, assim como as torrentes do Negueb, traz de volta, lembra-nos da alegria da nossa salvação. Dessa forma, o salmo indica que, nesse caminho para a Nova Jerusalém, o trabalho continua, mas ainda temos dificuldades. E Deus usa o caminho para lidar conosco. É parte do aprendizado, é parte do nosso crescimento. E aí vamos para os versos 5 e 6, que dizem assim: Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. A ideia aqui é mais ou menos o seguinte: a semeadura envolve lágrimas, mas também envolve alegria. E aí o Tim Keller tem uma série de vídeos no YouTube chamada Crendo no Senhor durante tempos difíceis, alguma coisa assim. E aí o título de um deles é Não Desperdice o Seu Sofrimento. Ele fala que muitos cristãos pensam da seguinte maneira: se eu fizer minha devocional com regularidade, jejuar 2 vezes por semana, ajudar os pobres e necessitados, Deus vai me poupar de grandes sofrimentos. Afinal de contas, eu sou um bom cristão, não é mesmo? O contrário também não é correto. Você não vai evitar sofrimento algum desobedecendo a Deus. Mas o ponto aqui é que nada disso faz sentido, porque uma vez houve um cristão perfeito que cumpriu todas as exigências da lei de Deus, e, no entanto, sua vida foi marcada por angústia e sofrimento. Por isso, Tim Keller afirma que, conforme nós nos assemelhamos a Cristo, nós nos tornamos mais inconformados com os males desse mundo, e por isso devemos esperar literalmente lágrimas. E aí ele estrutura como a gente vai lidar com esse sofrimento, com essas lágrimas, em 3 pontos. São os seguintes. Primeiro ponto: nossas lágrimas, quando semeadas da maneira correta, produzem alegria. Segundo ponto: nós devemos levar as nossas lágrimas a Deus em oração. E o terceiro ponto: nós devemos semear nossas lágrimas olhando para a cruz. Então, entrando no primeiro ponto, nossas lágrimas, quando semeadas da maneira correta, produzem alegria. Em 2 Coríntios 4:17, Paulo nos diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Paulo enxergava os problemas como uma preparação para uma grande recompensa futura para os crentes. A fé e obediência de um crente durante o sofrimento são prazerosas e memoráveis para Deus. Entretanto, nem todo sofrimento é, em si, prazeroso para Deus. Apenas aquele que é suportado em fé, por causa de Jesus, é que agrada a Deus.
E aí, vamos para o nosso segundo ponto. Nós devemos levar as nossas lágrimas a Deus em oração. E aí existe uma outra categoria de salmos, que são os salmos de Davi, que comumente terminam com uma noção de esperança em Deus, mas o Salmo 39 tem um final um tanto peculiar, ele não termina dessa mesma forma. E o Tim Keller estabelece um paralelo com o Salmo 39 para interpretar o Salmo 126. E aí os dois últimos versículos do Salmo 39 dizem assim: Ouve, Senhor, a minha oração. Escuta-me quando grito por socorro. Não te emudeças à vista de minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença, peregrino como todos os meus pais o foram. Desvia de mim o olhar para que eu tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. Um comentarista mostra que o Salmo 39 é um lamento de Davi acerca de uma enfermidade e que sua preocupação com a brevidade da vida pode sugerir que ele tenha escrito esse salmo quando já estava para morrer. Agora, isso não é exatamente o oposto do que Davi deveria pedir a Deus? É como se ele dissesse: se afasta de mim, Senhor, desvia tua face de mim, para que eu tenha um pouquinho de paz antes de morrer. E aí o Tim Keller fala que quando ele primeiro se deparou com esse versículo, ele pensou assim: ué, mas a Bíblia não era para ser inerrante por que existe um versículo desse com um erro tão teológico? Assim, é óbvio que você não deve pedir para Deus que ele se afaste de você. Por que existe um versículo como esse na Bíblia? E aí o Tim Keller diz que a presença de orações como essa nas Escrituras serve como testemunho da compreensão de Deus acerca do nosso sofrimento. Deus sabe como nós oramos quando estamos desesperados, e é por isso que ele colocou textos como esse nas Escrituras, para nos dizer: é seguro orar assim comigo. É seguro derramar seus sentimentos mais profundos em oração comigo. Isso nos mostra que a maneira mais eficiente de lidar com toda a nossa raiva, com a nossa indignação, com todo o nosso sofrimento e angústia, não é guardando todos esses sentimentos negativos numa tentativa de evitá-los, muito menos escrevendo textão nas redes sociais. Não. O lugar de derramarmos todas as nossas angústias é na presença de Deus. Ele nos assegura isso porque ele é um Deus de graça e ele conhece e entende o nosso sofrimento. E aí nós passamos para o nosso terceiro ponto. Nós devemos semear nossas lágrimas olhando para a cruz. Em Mateus 26:38, horas antes de ser traído e levado à cruz, Jesus se reuniu com seus discípulos no Getsêmani para orar. O texto nos diz que Jesus estava cheio de tristeza e angústia. Jesus disse: Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus sabe como é sofrer de tamanha tristeza e angústia que você parece que vai morrer. Ele sabe como é clamar a Deus em sofrimento e parecer que sua oração não vai ter resposta alguma. Quando Jesus fez seu último clamor antes de morrer na cruz, ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? E essas são as mesmas palavras com que Davi inicia o Salmo 22. O Salmo 22 que mostra como Davi se encheu de temor quando estava sofrendo ferozes ataques de seus inimigos. Essa é a razão pela qual Deus continua a nos socorrer, mesmo quando nós somos tomados pela angústia e achamos que estamos desamparados. Porque Jesus recebeu o abandono que nós merecíamos. Deus derramou sobre Cristo toda a condenação justa pelo nosso pecado. Mas essa tristeza da morte e sacrifício de Jesus deve produzir em nós a alegria. E aí nós lembramos da promessa que Jesus nos faz em João 16, em que ele diz: em verdade eu vos digo, que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza,
porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Ainda no capítulo 16, lá no versículo 36, que é um versículo muito famoso, Jesus conclui: Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Novamente, a ideia é que na nossa peregrinação ainda tem bastante trabalho para fazer e, inevitavelmente, muitas dificuldades para enfrentar no caminho. Porém, essas dificuldades, quando abordadas da maneira correta, isto é, buscando o auxílio de Cristo, produzirão alegria. E aí vamos ler de novo os versículos 5 e 6 do Salmo 126? Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. E aqui o que o salmista está tentando nos dizer, e em última análise, o que Deus quer que nós saibamos, é que em Cristo as nossas aflições produzem alegria. Se nós temos a certeza da alegria que temos em Cristo, por mais dolorosa que a tristeza possa ser, Jesus nos lembra que ele suportou tristeza e abandono muito maior do que o que nós experimentamos. E isso nos leva a sermos pacientes no caminho, a suportarmos as aflições em Cristo, permanecendo fiéis a Ele. Mas se isso não é fácil nem para mim, nem para você, certamente não foi fácil para Cristo. Por isso ele nos prometeu o Consolador, o Espírito Santo, que é quem nos fortalece enquanto passamos pelo sofrimento, nos lembrando de que Ele é o penhor da nossa herança, a nossa garantia, o nosso selo de que pertencemos a Deus e Ele jamais nos deixará. É Ele, o Espírito Santo, quem nos convence de nosso pecado e nos conduz ao arrependimento. É Ele quem frutifica em nós as virtudes de Cristo, a saber, o amor, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. E aí, estou chegando no final. Recentemente eu estava ouvindo um podcast sobre pessoas que estão morando fora do Brasil. A gente estava até comentando algo parecido, né, antes de começar. E uma coisa que todos eles mencionaram no podcast é que eles sentem saudade do Brasil. Eles sentem falta do calor humano, da empatia que o brasileiro rapidamente estabelece com o outro que esteja na mesma situação que ele, e do nosso senso de humor que torna a vida mais leve. É como se eles, enquanto estão distantes do Brasil, não pudessem experimentar plenamente a sua identidade como brasileiros. E se a gente parar para pensar, nós também somos peregrinos pelo mundo, a caminho da nossa pátria celestial. E enquanto fazemos nossa peregrinação, o Senhor nos comandou a trabalharmos juntamente com Ele, semeando nosso caminho, de pouquinho em pouquinho, semente por semente, para que nosso trabalho frutifique para a glória dele. Mas, antes de Cristo nos alcançar, nosso caminho era só morte. Era seco como um deserto. Mas, de repente, como que tomados pelas torrentes do Negueb, começaram a fluir rios de águas vivas no nosso interior, que tornaram o nosso solo fértil para acomodar a semente da palavra de Deus. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você já parou para olhar para trás e ver o quanto o Senhor já tem feito no seu caminho até aqui? Se você olhar com atenção, você vai ver que muitas sementes já deram fruto. Algumas ainda são apenas graminhas de um pasto verdejante. Outras já se tornaram pequenos arbustos. Algumas já se tornaram pomares, cheios de flores. E outras já são grandes como árvores frondosas.
quando vemos o que o Senhor tem feito, isso serve para nos trazer alegria e vermos que, pouco a pouco, o Senhor tem nos santificado. E como quem esculpe um vaso de barro, ele tem nos feito mais parecidos com a imagem e semelhança de Cristo. Mas isso serve também para dar testemunho do poder e da misericórdia de Deus em salvar pobres pecadores, como eu e você. E essas bênçãos se estendem para o nosso próximo também, para aqueles que o Senhor traz ao nosso caminho. E por fim, uma garantia que temos nas Escrituras é que, quando nós semeamos para Cristo, isso não será totalmente sem fruto. Pode ser que demore uns 70 anos para a gente ver essa semente frutificar. Mas, como no Salmo, temos a esperança de que é o Senhor quem restaura. Por isso, de uma maneira muito mais gloriosa, hoje, porque somos salvos por Cristo e selados com o seu Santo Espírito, nós podemos dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Oremos. Senhor, nós te louvamos, Pai, pois o Senhor nos elegeu, teu povo, antes da fundação do mundo, para que pudéssemos caminhar juntamente com Cristo, carregando a nossa cruz, mas também trabalhando e frutificando para a tua honra e glória, Senhor. Sabemos que, por conta do problema do pecado, enfrentaremos aflições e inúmeras tristezas nesse mundo. Mas lembra-nos, Senhor, de quando confrontados com a tristeza, olharmos para a cruz, lembrarmos de que o Senhor é por nós, de que o Senhor nos libertou do pecado e, e nos deu a salvação. Ajuda-nos, Pai, a sermos fortalecidos pelo Teu Espírito e moldados segundo o Teu caráter, Pai. E que nós sempre possamos nos lembrar da alegria da nossa salvação, que é muito maior do que qualquer sofrimento que enfrentaremos na terra. Ajuda-nos, Senhor Deus, e nos fortalece para que possamos semear e frutificar cada vez mais para a Tua honra e glória nesse caminho. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém.